Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer as palavras do Fabrício, dizer que estou muito feliz hoje de ver esse auditório cheio, tantas pessoas tão representativas aí dessa curta trajetória, dessa curta caminhada da cirurgia ambulatorial brasileira. E agradecer, antes de mais nada, aos nossos parceiros que tornaram possível que nós chegássemos a esse dia. Então, antes de mais nada, aos nossos patrocinadores, a Siemens, aqui o Antônio Carlos, o Juan, meu agradecimento a eles, a Informa Markets, que nos proporcionou esse palco mais que privilegiado, mas também aos nossos parceiros do IQG, que nos propiciaram um programa de acreditação que vai ser explanado aí ao longo dessa manhã. Então, meu agradecimento ao Jadson Amara e a partir deles aos outros colegas do IQG, aos meus colegas da diretoria da Sobracan, então particularmente o Newton Quadros, Fabrício Galvão, que nos ajudaram com muito empenho na organização desse evento, mas também a Silvia, o Munir, Rodrigo Dantas, que está aqui, a Valquíria. Então, meu agradecimento a todos vocês também. E meu agradecimento muito especial a todos aqueles palestrantes dessa jornada que aceitaram essa nossa proposta de falar sobre cirurgia ambulatorial. E hoje eu acho que o palco, antes de mais nada, é deles. Então, eu quero fazer uma breve introdução a respeito do tema da cirurgia ambulatorial e falar um pouquinho sobre essa trajetória da Sobracan e sobre esse desafio do desenvolvimento da cirurgia ambulatorial no Brasil. Então, o termo cirurgia ambulatorial ele é um termo que gera muita confusão, né? Porque ele se confunde muitas vezes com a pequena cirurgia, com a cirurgia de consultório. Então, a primeira coisa importantíssima de dizer é que quando a gente fala em cirurgia ambulatorial, não se trata tanto de falar sobre cirurgia, mas muito mais sobre deshospitalização. Então, a cirurgia ambulatorial ele é um modelo assistencial multidisciplinar centrado realmente no paciente. E ele é um modelo em que se pode fazer cirurgia ambulatorial, inclusive no hospital, né? Mas ele trata de circuitos próprios em que o paciente não é hospitalizado, ou seja, o paciente vem do seu domicílio, recebe o cuidado e tudo é feito para que aquele paciente receba alta no mesmo dia ou no máximo um pernoite e que isso não exceda 24 horas. A próxima apresentação que me sucede, do professor Carlos Magalhães, que é o atual presidente da Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial, vai falar um pouco mais a respeito desses conceitos, mas nós na Sobracan adotamos os mesmos conceitos da Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial, isso é muito importante que se diga. E no manual da Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial, e nós trouxemos isso também para o nosso manual de acreditação, desenvolvido junto com o IQG, nesse manual ele determina algumas coisas e eu quero só pinçá-las, chamar a atenção delas, porque elas são fundamentais nesse modelo de cuidado. A primeira delas é justamente sobre o fluxo do paciente. O paciente no modelo de cirurgia ambulatorial, ele é um paciente para um procedimento eletivo, vem do seu domicílio, retorna ao seu domicílio no final da jornada. E a Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial ela admite como o modelo ideal aquele em que o paciente recebe alta no mesmo dia útil. Eles colocam same working day. Mas admite-se em alguns países, e a legislação brasileira ela também admite isso, a internação curta, né, que seria a recuperação estendida, né, o extended recovery, em que o paciente pernoita naquela instalação, mas ele não deve chegar a 24 horas de internação. E outra coisa muito importante nesse modelo é justamente a atenção multiprofissional, multidisciplinar. E ela tem um reflexo na própria Sobracan. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, ela não é uma sociedade médica, ela é uma sociedade multiprofissional.
multidisciplinar. Então nós temos na sociedade representados, inclusive na nossa diretoria, nós temos médicos anestesiologistas, nós temos médicos cirurgiões, nós temos cirurgiões dentistas, nós temos enfermeiros, nós temos gestores também. Ou seja, esse ecossistema que faz com que a atenção ocorra e que todos eles são atores igualmente importantes nessa jornada, e isso é fundamental. E nisso também a Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, ela reflete a organização da própria Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial e as sociedades congêneres de cirurgia ambulatorial ao redor do mundo. E quando a gente olha para esse mapa dos países em que existem sociedades nacionais de cirurgia ambulatorial, que estão sob o guarda-chuva da Associação Internacional, nós vemos que eles estão principalmente concentrados na Europa, mas também em países em que tem grandes desafios também na atenção do paciente, no paciente cirúrgico, como Índia, como China, né, como Austrália, e são países em que a cirurgia ambulatorial, enquanto estratégia de atenção à saúde, ela se encontra mais ou menos consolidada. Mas o que se notou é que o surgimento de uma Sociedade Nacional de Cirurgia Ambulatorial, ela é um vetor importante para o desenvolvimento da cirurgia ambulatorial enquanto estratégia de saúde nos sistemas privados, mas também enquanto políticas públicas de saúde. E está no DNA da Sobracan justamente atuar nesses dois setores que nós entendemos realmente como complementares, né? Nós percebemos que a saúde pública anda junto com a saúde privada e um desses sistemas sempre puxa o outro e eles se desenvolvem juntos em paralelo. Então, atualmente, nós estamos trabalhando muito fortemente para criar conexões e criar laços também com os entes estatais, né? Nós temos uma proposta de política nacional de cirurgia ambulatorial em desenvolvimento e nós temos também, enxergamos, né, particularmente grandes oportunidades no desenvolvimento do mercado de cirurgia ambulatorial, porque nós entendemos que nós vivemos um período particularmente desafiador. São desafios sanitários, desafios econômicos que se impõem nesse momento, particularmente pós-pandemia e pós-crise econômica. E olhando historicamente para os outros países em que houve um desenvolvimento rápido da cirurgia ambulatorial, e quando eu falo rápido, eu estou falando dos últimos 20 a 30 anos. É importante lembrar que a Associação Internacional de Cirurgia Ambulatorial surge em meados dos anos 90. Então, mesmo nos países em que a cirurgia ambulatorial já se encontra bastante consolidada, bastante desenvolvida, esse desenvolvimento se deu muito rapidamente. E no Brasil nós entendemos que isso não será diferente, né? Eu acho que todos que estão aqui têm um interesse especial pelo tema da cirurgia ambulatorial, estão hoje envolvidos em projetos mais ou menos desenvolvidos de cirurgia ambulatorial e entendem também que a próxima década será uma década de forte crescimento da cirurgia ambulatorial nos âmbitos público e privado. E nós não temos nenhuma dúvida disso. E quando nós olhamos para os outros países, isso é justamente o que aconteceu, por exemplo, em Portugal, um país que hoje já se aproxima de 70% de todos os seus procedimentos cirúrgicos realizados em circuito de cirurgia ambulatorial. O grande desenvolvimento da cirurgia ambulatorial em Portugal se deu a partir da crise econômica de 2008, ou seja, em que o sistema de saúde, naquela crise, na grande crise do euro, que foi a crise que tirou, que inclusive trouxe grandes problemas, particularmente para a Espanha, Portugal, Irlanda e Grécia, eles perceberam que precisavam de modelos que trouxessem eficiência, que trouxessem eficácia, que trouxessem segurança, que trouxessem qualidade, e passaram a olhar para o modelo de cirurgia ambulatorial e houve um grande investimento, no caso deles, principalmente no setor público. E é interessante que Portugal agora, o setor privado, ele está começando a enxergar também a cirurgia ambulatorial como oportunidade também de negócio. E agora tem um crescimento forte, muito investimento nessa área também. E nós olhamos então para a cirurgia ambulatorial, para a nossa realidade, para o Brasil, como uma resposta a todos os grandes problemas que nós temos hoje na atenção ao paciente cirúrgico.
Então, quando nós olhamos hoje dos grandes desafios da saúde pública no Brasil hoje é justamente dar vazão às filas de espera de pacientes cirúrgicos, particularmente depois da pandemia. Ou seja, nos últimos 3 anos, muitos procedimentos foram represados, não puderam ser realizados. Não se sabe, inclusive, exatamente o tamanho desse problema. Esse é um problema que se reconhece como muito importante, mas que está ainda em levantamento. E nós entendemos que a cirurgia ambulatorial ela proporciona um modelo sustentável, um modelo viável, um modelo particularmente interessante para esses pacientes. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês e passo de novo para o Fabrício para poder dar sequência à nossa extensa programação do dia. Muito obrigado.